E aí, amigos, tudo de bom com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês alguns vilões muito óbvios que existiram na vida real. Você acha que não? Então, se bora conferir nesse vídeo. Nossa, eu virei agora Você Sabia da Deep Web. A primeira personagem que a gente vai ver de um jogo aí de terror é o Resident Evil Village. Eu acredito que a maioria conhece, né? Aquele jogo lá de tiro, que você fica matando vários bichos, como lobisomem, entre outras criaturas aí. E uma das vilões icônicas é a Lady Dimitrescu, que eu acredito que a maioria deve conhecer ou não. Aquela mulher gigante lá que tem um chapéuzão, a unha do Wolverine maior do que meu braço, que qualquer coisinha ela te rasga todo com aquela unha. E por curiosidade, sim, a Lady Dimitrescu, ela foi sim inspirado em uma serial killer chamada Elizabeth Bathory, que também é conhecido como Condessa Sangrenta, e também em uma lenda urbana japonesa que é conhecido como Hachaku-sama, não sei pronunciar em japonês, que era uma lenda lá de uma mulher fantasma que tinha 2 metros de altura, igual a Lady Dimitrescu no game. Mas falando da serial killer Elizabeth Bathory, que eu já pronunciei o nome anterior, ela foi uma das serial killers mais famosas da história e supostamente ela nasceu em 1560, falecimento 1614, que ela ficou conhecida por esse nome, que eu já falei já, Condessa Sangrenta, por ter torturado e matado centenas de jovens e mulheres, as pobres mulheres. Tem até relatos e lenda também, é claro, que ela se banhava no sangue das vítimas em sua banheira da sua casa assim que ela assassinava. Ela foi acusada por esses crimes que eu acabei de comentar. E, em resumo, ela foi capturada e executada em 1614 na sua prisão domiciliar. Próximo é o Massacre da Serra Elétrica, que tem um jogo lá, multiplayer, onde a gente controla o Leatherface e a família macabra dele lá, onde a gente tem que fugir da casa dela. Da casa dele, do maluco da Serra Elétrica. Enquanto a gente é perseguido pela família e o próprio assassino atrás de nós. E eu acredito que a maioria deve conhecer a história dele ou não. Eu acho que eu não preciso nem muito comentar. Mas em resumo, o Leatherface, ele foi inspirado num vilão que existiu na vida real, o Ed Gein, que ele foi um serial killer, onde ele praticamente assassinava as vítimas e arrancava a pele da pessoa para fazer máscara, roupas, coisa bizarra, tá ligado? Muito bizarra a história desse vilão, velho. E em resumo, ele não só inspirou jogos de terror, ele também inspirou bastante filmes que eu acredito que a galera já deve conhecer, porque eu acabei de falar o nome, o Massacre da Serra Elétrica, lá de 1974, que eu até gosto desse filme. Eu acho ele um filme bem macabro, me dá agonia assistir esse filme. E em resumo, ele também inspirou outros vilões de jogos de terror, como Ed Glutz em Outlast e Whistleblower, a DLC, que eu ainda não joguei, então eu não tenho muito o que comentar. Mas em resumo, o Ed Gein, ele foi um assassino, ladrão de sepulturas, onde ele praticamente fazia aquele bagulho lá que eu falei anteriormente, com a pele das vítimas. E esse assassino, Ed Gein, ele ficou conhecido como açougueiro de Plainfield. Nasceu em 1906 e falecimento em 1984. E ele praticamente passou o resto da sua vida em hospitais psiquiátricos, já que ele foi declarado insano e esquizofrênico. Tanto que o próprio assassino, Ed Gein, confessou ter assassinado 2 mulheres, embora o número possa ser mais alto de vítimas. E praticamente é isso, o Ed Gein não chegou a ser preso ou pegou prisão perpétua ou pena de morte, não. Ele só ficou internado a sua vida toda até falecer no hospital psiquiátrico aos 77 anos devido à insuficiência cardíaca causada por câncer. Mr. Meat, provavelmente você deve conhecer esse jogo de terror onde tem aquele açougueiro lá, que ele é meio gordo e doido, onde fica com a peixeira na mão querendo meter na sua cara para transformar você em carne moída. Então, esse é o jogo de terror Mr. Meat, onde a gente chega de carro lá na casa do açougueiro para resgatar uma garota que
foi capturado por vilão do jogo, o Senhor Meat, que a tradução seria algo de Senhor Carne. Ele foi sim inspirado em fatos reais. O jogo ele pega coisas que aconteceram na vida real. Obviamente o próprio vilão, que na vida real realmente teve um vilão assim que nem ele, que é conhecido como Joseph Metheny. Nasceu em 2 de março de 1955, onde ele praticamente fazia carne moída humana para botar no hambúrguer e vender na sua lanchonete lá, que ficava lá nos Estados Unidos, numa cidade chamada Baltimore, alguma coisa assim. Eu não sei pronunciar direito o nome. E em resumo, Joseph Metheny, também conhecido como Joy Metheny, ele praticamente ficou conhecido como assassinos em série, onde ele praticamente transformava as vítimas em hambúrguer. O cara era um psicopata extremo. Bom, em resumo, Joseph Metheny era usuário de droga e também trabalhou como motorista de caminhão ou caminhoneiro, que é bem conhecido por esse nome, onde ele era casado com a sua mulher e tinha um filho de 6 anos. Só que a partir que ele foi viajar de caminhão, né, fazer as suas entregas, ele descobriu que a esposa e o filho tinham desaparecido, já que a esposa dele também era usuário de droga, enfim, havia fugido com outro homem, tanto que ele passou várias horas tentando buscar ela e não encontrou. Quando nenhum vizinho soube responder da informação, ele assassinou 2 pessoas, supostamente na rua, em 1994. E foi a partir daí que ele começou a ficar viciado em matar. E aí que ele teve uma brilhante ideia: pegar seu trailer e a sua casa, que ficava lá naquela cidade que eu falei o nome anteriormente, transformar a casa dele em uma lanchonete, onde ele usava o trailer dele, que é o carro, para atrair as vítimas para lá. E o que ele fazia? Ele atraía as vítimas, principalmente mulheres do job, se é que você me entende. E o que ele fazia? É isso mesmo que você ouviu. Ele assassinava. E ele tirava tudo Isso aqui, tá ligado? Bababá. e fazia aquele bagulho lá que eu falei anteriormente. E para os clientes desavisados que iam lá comer, não percebia que estava comendo carne humana. Tanto que anos depois, uma vítima conseguiu fugir, né, da casa dele, escalar o muro, e antes mesmo do assassino pegar de volta a vítima, ela obviamente denunciou e ele foi condenado. E no seu julgamento ele confessou ter assassinado 13 vítimas. O próprio assassino nem queria a prisão perpétua. Sabe o que ele queria? Pena de morte, já que ele mesmo reconheceu que cometeu um pecado grave e deu nisso aí. Ele foi condenado em prisão perpétua, já que pena de morte não foi aceito, né, pelos juízes e o advogado. Aí o assassino preferiu se matar mesmo na prisão lá em 2017. Eu já fiz um react da história dele completo aqui nesse canal. Se você quiser entender melhor, tá aí o link do vídeo. Então é isso, eu acho que eu já falei demais, né? Espero que você tenha gostado e tenha um ótimo dia, uma boa tarde e uma boa noite, beleza?